Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Hoje nós vamos ter mais uma aula de Biologia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e vamos falar sobre conceitos básicos de ecologia, tá? É um assunto muito importante porque nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ecologia. Nós vamos ver conceitos muito importantes desse assunto, que são necessários principalmente porque é um dos assuntos que mais cai nas provas do Enem, tá? E nós, ao longo dessa aula, nós vamos falar um pouco sobre conceitos de cadeias alimentares, tá? Nós vamos trabalhar dentro dessa questão das cadeias alimentares, quem são os produtores, quem são os consumidores. Nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. E, por último, nós vamos falar um pouco sobre as teias alimentares, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar aqui nessa aula de hoje com vocês é o conceito de cadeias alimentares, tá? As cadeias alimentares, elas são relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando-se nos produtores e passando pelos herbívoros, produtores, decompositores, por essa ordem, né? Então, você tem aqui uma sequência em que um indivíduo vai servindo de alimento para o outro. E nessa sequência, nós vamos perceber que existe uma seta. Então, o indivíduo que vai servir de alimento, né, parte uma seta a partir deste indivíduo para o indivíduo que vai devorar, tá? Por que a seta é no sentido de quem vai devorar? É porque está acontecendo uma passagem de energia e, ao mesmo tempo, uma passagem de moléculas de alimento, né, que a gente chama de matéria. Portanto, as cadeias alimentares, elas expressam ali uma passagem de energia e matéria de um indivíduo para o outro. Então, essas são as relações de alimentação que a gente chama de cadeias alimentares. E aí, como eu falei para vocês, sempre que formos representar uma cadeia alimentar, a setinha parte de quem está sendo comido para quem vai se alimentar, né? E sempre uma cadeia alimentar, ela começa dos indivíduos produtores e vai passando para os indivíduos consumidores. Ok, pessoal? Então, vamos começar falando aqui, ainda dentro da cadeia alimentar, quem são os produtores? Bem, os produtores, como a gente já pode perceber pelo próprio nome, são todos aqueles que produzem o seu próprio alimento. Na biologia, nós também utilizamos o termo autótrofos. O termo auto quer dizer de si mesmo, ou seja, o indivíduo por si mesmo consegue produzir o seu próprio alimento, né? Ele produz uma matéria orgânica e essa matéria orgânica ela vai alimentá-lo para que ele possa promover as suas atividades diárias, né? E ao mesmo tempo que ele produz essa matéria orgânica que vai servir de alimento para ele, essa matéria orgânica também alimenta os indivíduos que vai se alimentar dele, né? E aí eu coloco para vocês o exemplo das plantas. Elas são indivíduos autótrofos porque elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo fotossintético, né? A matéria orgânica que ela vai produzir é um carboidrato, que a gente utiliza na maioria das vezes o exemplo da glicose. E esse carboidrato é uma molécula que armazena muita energia química. Então, quando nós absorvemos, por exemplo, um carboidrato, este carboidrato ele vai passar por um processo de respiração celular no interior das nossas células, e nesse processo, muita energia que estava armazenada nessa molécula, ela vai ser utilizada para produzir moléculas que a gente chama de ATP. Essas moléculas vão nos dar energia. Então, os produtores, elas produzem esse alimento, né, o carboidrato. Eles são capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química. Por isso que eu falei para vocês que eles são autótrofos. É interessante nós colocarmos em consideração que toda a energia que alimenta os seres vivos, né, das cadeias alimentares, ela é uma energia que vem
do Sol. Por isso que nós dizemos que o Sol, ele é o astro-rei, é quem alimenta o planeta. Porque toda a energia que alimenta os seres vivos, inicialmente foi absorvida pelos indivíduos que são produtores. Mais especificamente, os indivíduos que fazem a fotossíntese, ou indivíduos fotossintéticos. E aí a gente coloca essa representação. Você tem aqui o vegetal, né? Isso aqui a gente vê desde criança, que as plantas elas fazem a fotossíntese. A planta, ela, como ela tem um pigmento verde, que a gente chama de clorofila, esse pigmento verde ela absorve os comprimentos de onda da luz do sol, no caso, né? Mais especificamente os comprimentos de onda que correspondem à cor azul e ao vermelho. Como todos nós sabemos, a luz branca ela é uma mistura de todos os comprimentos de onda, né, de todas as cores. E aí, essa planta ela consegue absorver alguns comprimentos de ondas mais especificamente. Né? E aí ela consegue absorver parte desses comprimentos de onda. E essa energia luminosa ela vai ser captada por esses pigmentos. A planta vai utilizar a água que ela absorve do solo, por meio das suas raízes, e o gás carbônico que ela absorve da atmosfera. Esse gás carbônico, juntamente com a água, serão uma matéria-prima para que a planta consiga produzir o carboidrato, porque o carbono do gás carbônico ele vai ser hidratado. Né? E aí acontece essa fusão, a planta quebra a molécula de água, né? Você sabe que a água ela é formada por H2O, então ela vai retirar os hidrogênios da molécula de água e o oxigênio que sobra ela devolve para a atmosfera. Né? E aí ela pega os hidrogênios, junta aqui com o gás carbônico, produz a matéria orgânica, que no caso é o carboidrato. Esse é o processo de fotossíntese. Só que o seguinte, de indivíduos produtores, não existe apenas os seres fotossintetizantes, né? Como eu já mencionei para vocês aqui. Mas além dos indivíduos fotossintetizantes, também existem os indivíduos quimiosintetizantes, que também são considerados como seres produtores. Tá? E o que seria o quimiosintetizante? Já falei para vocês que quem é fotossintético faz fotossíntese. Na fotossíntese, a planta pega a água, gás carbônico, junta com a energia do sol, aí ela produz o quê? O carboidrato, nesse caso aqui é a glicose. E aí ela também produz ainda um pouco de vapor d'água e libera oxigênio para a atmosfera. Tá? Exemplo de quem faz fotossíntese, as plantas e as algas, né? As algas microscópicas. Também existem as algas que são macroscópicas, que são também multicelulares. Esses indivíduos também fazem fotossíntese. E um detalhe, 90%, mais de 90% do oxigênio que o nosso planeta recebe é produzido, não é nem pelas plantas superiores, mas sim por algas microscópicas, que formam o fitoplâncton. Né? Então, eles são o verdadeiro pulmão do mundo. Ok? Agora, quem são os quimiosintetizantes? Quem é quimiosintetizante faz quimiossíntese. Então, o que seria a quimiossíntese? Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu desconsiderar essa parte de cima aqui e levar em consideração só essa reação de baixo, eu vou imaginar que isso aqui parece com a fórmula da fotossíntese. Porque se eu vou olhar para o slide anterior, eu tenho água, gás carbônico produzindo matéria orgânica. Agora eu vou olhar para aquele slide. Eu tenho a água, gás carbônico, produzindo substância orgânica. Só que naquela reação anterior que eu mostrei para vocês, a energia que era utilizada na fotossíntese é energia luminosa. Só que na quimiossíntese, a energia que é utilizada para promover essa produção de substância orgânica é uma energia proveniente de uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera energia. E que reação exotérmica é essa? É uma reação de oxidação, ou seja, o indivíduo que é quimiosintetizante, ele vai aproveitar uma reação química de uma substância inorgânica. Essa reação química é uma oxidação. Nessa oxidação vai gerar um subproduto e durante essa reação química, essa reação aqui, ela vai liberar energia.
porque ela é uma reação exotérmica. Toda reação exotérmica ocorre liberação de energia. Então, essa energia, o indivíduo quimiosintetizante vai aproveitar ela para promover o quê? Para fazer a produção de substância orgânica, que é o alimento que vai servir para ela. Então, ela vai utilizar o gás carbônico e água, juntamente com essa energia proveniente dessa oxidação, e aí ela vai produzir essa substância orgânica. A diferença aqui é que o indivíduo ele não precisa da energia luminosa, e sim ele vai precisar de uma energia que ele capta de uma reação de oxidação. Por isso que o nome é quimiossíntese. Ele aproveita a energia vinda de uma reação química chamada oxidação. Então, nós temos dois tipos de indivíduos que são considerados produtores nas cadeias alimentares. Existem os indivíduos fotossintéticos e os indivíduos quimiosintéticos. Agora, saindo dos indivíduos produtores, nós vamos para os indivíduos consumidores. Todo produtor vai servir de alimento para um consumidor, tá? Só que os consumidores, eles podem ser classificados. Primeira coisa, o que é um consumidor? São organismos que produzem, aliás, são organismos que não produzem o seu próprio alimento. Por isso que eles são chamados de heterótrofos. Quem produz o seu alimento é autótrofo. Mas aqui, ele não produz. Se ele não produz o seu alimento, ele é heterótrofo. Ok? Então, eles nutrem-se dos produtores de maneira direta ou de maneira indireta. Como assim, professor? Vamos lá. De acordo com o nível de consumo, nós podemos classificar esses indivíduos consumidores em consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários. Vai depender da posição dele na cadeia alimentar. Quem que seria considerado o indivíduo consumidor primário? Que a gente vai utilizar aqui esse símbolo C1, né? Consumidor primário. São os herbívoros, né? E parasitas de plantas verdes. Todo e qualquer indivíduo que se alimenta, o primeiro indivíduo que vai se alimentar de um produtor, ele é considerado um consumidor primário, porque ele foi o primeiro que passou a absorver energia proveniente de um vegetal, tá? Então, todos os herbívoros, inclusive os parasitas que se alimentam de plantas, esses são considerados consumidores primários, tá? Primeiro, ele é consumidor porque ele é autótrofo, não produz o seu próprio alimento, e é primário porque ele está se alimentando de um indivíduo produtor. Já os indivíduos que são considerados consumidores secundários, que a gente vai utilizar aqui o símbolo C2, né, são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Então, ele é secundário. Por quê? O primário, ele se alimentou do vegetal. O secundário, ele se alimenta do consumidor primário. Então, ele vai ser o segundo indivíduo depois, né, dos produtores que vai estar ali na cadeia alimentar. Ok, pessoal? Os consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam dos carnívoros. Então, ao passo que essa cadeia ela vai ficando cada vez mais grande, né, você vai tendo mais tipos de consumidores, né? Só que as cadeias alimentares, elas não chegam a ser tão grandes assim, tá? E depois nós vamos entender por que as cadeias alimentares elas não são tão grandes. Outros tipos de indivíduos que fazem parte aqui das cadeias alimentares são os indivíduos que são chamados de de decompositores, né? Quem são os decompositores? Eles decompõem a matéria orgânica morta em inorgânica, num processo natural de reciclagem de matéria. Vamos fazer uma comparação dos decompositores com os produtores. O indivíduos produtores, ele utiliza matéria inorgânica e produz matéria orgânica. Os decompositores fazem o contrário. Eles transformam a matéria orgânica, que já está morta, em matéria inorgânica. E aí, essa matéria inorgânica vai servir para que os produtores a reutilizem e reinsiram essa matéria inorgânica na cadeia alimentar.
Percebam que eles são altamente importantes, porque eles reciclam, devolvem para o solo aquilo que é inorgânico. Agora, você já imaginou se não existissem os decompositores? O planeta estaria repleto de corpos de indivíduos mortos e a matéria orgânica não seria devolvida para o solo e aí, consequentemente, o solo ficaria esgotado porque não haveria mais matéria inorgânica. Então, eles é que devolvem para o solo essa matéria inorgânica. Então, quando você, por exemplo, pega restos de fezes de animais, né, ou algum tipo de matéria orgânica e coloca no vaso de planta, a planta ela não se alimenta daquelas fezes, ela não vai se alimentar daquela matéria orgânica. Primeiro, o que vai acontecer? Seres decompositores vão decompor aquela matéria orgânica e vão devolver para o solo. Então, aquilo que foi resultado da decomposição é que é utilizado pela planta, né? Ela utiliza matéria inorgânica. Então, eles são muito importantes. Eles estão, no caso dos decompositores, eles estão presentes em todos os níveis da cadeia. Seja se alimentando de um produtor que morreu, ou se alimentando de um consumidor primário que morreu também, ou se alimentando de um consumidor secundário, ou terciário, quaternário, dependendo de quem é o indivíduo que vai estar servindo de alimento dele. Tá? Então, os decompositores estão presentes em todos os níveis das cadeias alimentares. Agora, assim, nesse conteúdo de cadeia alimentar, existem algumas classificações que a gente deve levar em consideração, né? Quais seriam essas classificações, os critérios de classificação? Nós temos a classificação com base nos hábitos alimentares. O indivíduo ele pode ser chamado de produtor ou consumidor, né? Se você levar em consideração o grau de consumo na cadeia alimentar, o indivíduo ele pode ser produtor, pode ser consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e por aí vai. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Tá? E a gente pode também classificar os indivíduos na cadeia alimentar de acordo com a sua posição. Se ele está no primeiro nível trófico, se ele está no segundo nível trófico, no terceiro e assim sucessivamente. Tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui essa cadeia alimentar para a gente fazer aqui uma pequena classificação, né? Nós temos aqui o capim, que serve de alimento para o grilo que serve de alimento para o sapo que serve de alimento para a cobra e a cobra que serve de alimento para a siriema. Todos eles, quando morrem, vão servir de alimento para os decompositores, que nesse caso são os fungos e as bactérias. Vamos aqui. O primeiro critério que eu tinha falado para vocês, de acordo com o hábito alimentar, eles podem ser produtor ou consumidor. Então, quem é produtor de acordo com os hábitos alimentares? O capim é produtor, né? O grilo, que é um tipo de consumidor, ele vai ser o quê? Herbívoro. E os que se alimentam de um animal herbívoro é considerado como carnívoro, ok? A outra classificação, com relação ao nível de consumo. Ele pode ser produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário ou quaternário. Então, o capim, nesse caso aqui, ele vai ser produtor, de acordo com o nível de consumo. O grilo, de acordo com o nível de consumo, ele vai ser consumidor primário. O sapo, de acordo com o nível de consumo, consumidor secundário. E assim sucessivamente. E, por último, de acordo com a posição na cadeia alimentar. O capim é do primeiro nível trófico, o grilo do segundo nível trófico, o sapo do terceiro, a cobra do quarto e a siriema do quinto. Tá? Por último, para a gente finalizar a aula de hoje, teias alimentares. O que seriam as teias alimentares? É um conjunto de várias cadeias alimentares, né, interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema. Nas teias, aparecem os organismos onívoros, né? O organismo onívoro é aquele que pode fazer parte de vários níveis tróficos. Aqui eu tenho várias cadeias alimentares. Eu tenho essa cadeia alimentar, eu tenho essa cadeia alimentar, essa outra. Olha outro exemplo aqui. Uma rede, né, em que um indivíduo vai servindo de alimento para o outro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? É um assunto bem fácil, não tem muito problema, só tem que tomar cuidado com essas classificações, tá? Então, aproveita, pega o livro e vai estudar.
Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.